Bom dia, comunidade! Isso aqui é Nossa Cozinha. Eu sou Paola Carosella e esse aqui é o último Nossa Cozinha gravado nessa cozinha. E para isso vamos fazer uma receita que de último não tem nada, que talvez seja o primordial, talvez seja o alimento mais fundamental. Vamos fazer pão. Então, padeiras, padeiros, padeiras, pandêmicos ou não, se preparem, a gente vai fazer pão. Então, o último vídeo de Nossa Cozinha é nessa cozinha. Para quem não sabe, a gente gravou muitos anos, desde 2021? Acho que sim. 4 anos, nossa, eu vou chorar. 4 anos a gente gravou Nossa Cozinha e nessa cozinha que é da minha casa. São mais de 150 vídeos no canal, então tem muita coisa para assistir até a gente voltar. Vamos voltar com outro formato, talvez, de outra maneira, mas vamos voltar para continuar espalhando o conhecimento de como cozinhar melhor e como cozinhar comida de todos os dias, não necessariamente coisas sofisticadas, mas como que a gente perde o medo à cozinha e se diverte cozinhando e se alimenta melhor, que eu acho que sempre foi o intuito desse canal. E para fechar esse ciclo de Nossa Cozinha aqui na minha casa, nessa cozinha lindíssima que vocês sempre elogiam, no último episódio de Fala Paola, que saiu há 2 sábados, eu e a Natália Silva, que estamos na busca do encantamento, ela falou sobre o pão e sobre as experiências não tão bem sucedidas fazendo pão de fermentação natural. E aí eu falei, vamos fazer um pão com fermento biológico, porque às vezes para aprender a fazer pão é melhor que alguns pães deem certo, né? Que não sejam todas experiências frustradas. Então, vou trazer a Natália, não vou trazer ela já está aqui, ela vai entrar na cozinha, Natália Silva, que vocês já conhecem dos últimos 2 Fala Paola, que vocês conhecem do Nem Sou de Pão, que vocês conhecem da Rádio Novelo, que vocês conhecem do Joio e o Trigo, que vocês conhecem, onde mais eles te conhecem? Do Instagram, vem mais perto, Instagram. Aqui. Então é isso. Oi, tudo bem? Nossa, é o último vídeo aqui. E eu lembro de ver o primeiro vídeo no YouTube. Você viu o primeiro? Com o Jason ainda, né? Avião, olha que oportuno. Aliás, um anúncio inspirado em Hacks, que você me viciou em Hacks, como eu amo esse seriado. Muito bom. Não é muito bom? Bárbara, para tu, larga, deixa... Esquece. A primeira vez que eu vi, eu falei, por que ninguém me contou que isso tava aqui? E você não quer assistir pelo desenho que aparece, pela foto, né? Não te chama, você fala, 2 mulheres brancas fazendo assim, mas é muito bom. Os diálogos, meu amor, coisa, e as 2 gerações. Volta. Inspirada pelo Hacks, eu vou fazer um apelo. Se você tem uma produtora que tem um estúdio com uma cozinha bonita, entre em contato comigo. Meu e-mail está no meu Instagram, porque até eu fazer a minha nova cozinha, talvez eu precise de uma cozinha que já exista. Então, se você tem uma cozinha que dê para gravar vídeos, que tenha a minha cara, manda uma mensagem. Pronto, tenho dito tudo isso, vamos fazer pão. Bora. Seguinte, então, tem N receitas de pão no universo. Nesse canal temos 2 focaccias diferentes. Temos pizza, que não deixa de ser uma estrutura muito parecida com a de pão. Temos um pão de leite, desse pão de forma, que é uma receita genial. Essa sim é uma receita que não falha, que tem aquele tansog. Você ouviu falar? Não. O tansog é uma coisa meio japa, que eles cozinham a farinha com água para dar ainda mais resistência para o glúten, então para dar mais estrutura para o pão. Então esse pão que fica extremamente macio. Ou se você gosta daquele pão super macio, tipo aquele pão que os japoneses fazem no sanduíche de ovo, que é muito, muito fofinho. Tem receita disso, tem receita de pão integral e tem receitas de pães sem glúten, que são mais bolos, digamos, né? Vamos chamar os pães de pães. E como você está tentando fazer pão de fermentação natural com massa madre, eu pensei em um pão
que é um pouco mais parecido em sabor a esse pão de fermentação natural, que é um pão muito simples, muito básico. Agora eu vou aparecer esses vídeos de tendência do Instagram que só tem 3 ingredientes. Não aguento mais, sabe? Posso fazer outro parênteses? Sabe qual não aguento mais? Realmente tá me deixando os cabelos brancos. Você sabia? Aparece pra vocês os vídeos assim? Você sabia que se você mistura farinha com fermento e água e sal e amassa e deixa descansar 45 minutos e amassa de novo e deixa descansar 45 minutos e acende o forno a 250 e dá forma ao pão e polvilha a farinha e coloca no forno e tira do forno, você tem um pão? Então esse é um pão que leva fermento, que pode ser fresco ou biológico, mas eu escolhi biológico porque pensei, a Nath mora sozinha, a Nath quer fazer pão quando ela tem tempo, Nath e todos vocês, né? Que querem fazer pão, se aventurar no pão. Às vezes ter fermento fresco na geladeira, realmente fresco, não é tão fácil. Mas ter fermento biológico para pão assim, ou os envelopinhos, é mais fácil porque dura numa eternidade. Esse, por exemplo, vence em novembro de 2025, esse aqui vence em fevereiro de 2026. Então, é mais fácil ter. Água temos na torneira, sal temos e 1 quilo de farinha podemos ter, né? Ontem eu fui no mercado, eu fiz as contas mais ou menos, essa receita, se você compra farinha de trigo não orgânica, tem uma marca que eu gosto muito que é a Mirella, que se encontra em quase todos os mercados, eu acho ela bem boa. A não orgânica é R$6 o quilo e a orgânica entre 13 e 15. Esse meu pão leva 500 gramas, então seria 3 e pouquinho de farinha. Esse envelopinho é R$1,20, então R$5 para fazer o pão. Então, E seu tempo? Então estamos falando de farinha comum, sem fermento. Sem segredo, não precisa olhar, tipo, quanto tem de proteína na farinha. Eu acho que esse é um passo muito depois. Tá bom. Agora, a ideia é nos familiarizar com o que acontece quando a gente mistura farinha com água e fermento, quando que o pão cresceu, o que acontece com o forno. Então, por que eu escolhi esse pão? Ele é um pão que vai ter crosta, que é o que o sourdough, os pães de fermentação natural têm. É um pão que provavelmente, se Deus quiser tudo dar certo, vai ter bastantes alveolos. Então a gente vai conseguir esses alveolos sem necessariamente uma fermentação lenta. Não é um pão que vai ter acidez. Não? A acidez vem da fermentação lenta. E esse é um pão rápido, é um pão que de início ao fim, em 3 horas está pronto. Mas que tem um segredo, que é que se depois da primeira fermentação você quiser deixá-lo na geladeira até o dia seguinte e assá-lo no dia seguinte, você vai ganhar um pouquinho de acidez. Então, tem isso. Então, só para resumir, tem N receitas de pão, algumas mais fofinhas, algumas mais simples, algumas à prova de erro. Sempre que você veja uma receita que tem açúcar e leite e um pouco de gordura na receita, é muito provável que dê muito certo e que seja aquele pão fofinho que todo mundo gosta. Essa é uma receita mais parecida com um pão de fermentação natural lenta, mesmo usando fermento rápido. Meio que precisaria de uma balança, mas se não tem, a gente se vira. Por quê? Eu vou ter que pesar a farinha porque eu não tenho pacote de 1 quilo, eu tenho farinha que eu trouxe do restaurante. Então, vou ter que pesar para entender o que é meio quilo. Mas se não, se você não tem balança, você pega meio quilo, a metade do pacote, né? Certo? Tá. Enquanto você tá pesando, me conta qual que é a coisa que você mais gosta dessa cozinha. Desse aqui? Falta. Eu já desapeguei. Eu sou assim, quando eu decidi que desapegava, desapeguei. Mas eu gosto de muita coisa. Faz mais ou menos, solta as bolinhas. A gente poderia peneirar também. Ok. Para meio quilo de farinha, 10 gramas de sal. Mas quanto que é 10 gramas de sal? É mais ou menos 1 colher. Assim. Então, 1 colher de chá de sal. É mais ou menos 10 gramas. Tá? E a gente coloca ela nas bordas. Simplesmente porque sal e fermento não se conversa muito, né? Um inibe a função do outro. Se bem que
Esses fermentos são a prova de qualquer coisa, tá? Você vai usar o envelopinho aqui. Ontem, quando eu fui no mercado, presta atenção, porque tinha vários envelopinhos para pão. E tem alguns, tem de várias marcas. E tem alguns que falam pão para dar certo o pão, uma coisa assim. E tem melhorador de farinha, tem açúcar, tem uma série de coisas. Esse aqui é só fermento biológico e são 10 gramas. Dá para fazer com entre 7 e 10. Entre 7 e 10 gramas e entre 7 a 13 gramas dá para fazer mais ou menos. Então não é uma coisa que, quanto? Errou. Sabe? Bota aí. E aí eu vou colocar essa outra marca que é a mesma, só que ela vem em um pote maior e eu já tinha. Caso vocês comprem ele em pote grande, são mais ou menos 2 colheres de chá. Ó. 8,5, tá vendo? Não tem tanto problema, 2 colheres vai dar certo. E vamos calcular uma hidratação bem alta, para que o pão tenha alvéolos, a gente precisa muita água, tá? Então é um pão que não é tão fácil de amassar, porque é uma massa grudenta. Então vamos com 350 de água para começar, mas provavelmente use um pouco mais. Então aqui tem para você e aqui tem para mim. Então vamos colocar água no meio. Quase tudo, mas não tudo. Pode pôr mais um pouco, senão vai ser muito difícil. Deixa um pouquinho só. Aí. E aí, primeiro eu vou tomando a farinha. É um grude, tá? É um grude mesmo, é grudento. E aí, esse movimento é muito legal. Você gira para um lado a tigela e para o outro a mão, entendeu? Nem sempre, só quando você achar necessário. Tenta não fazer isso. Ok. Vou te explicar por quê. Você não tomou toda a água ainda e você está formando umas você não quer, você quer formar uma bolota, uma única. Uma coisa única. Então tenta fazer, bota a mão e gira e faz um pouco mais rápido e pega mais assim, tipo mais Mas assim? mais apertando e tá faltando água aí. Faltando água. Cadê tua água? Tá ali. Aqui. Ai, vai. Tenta pegar tudo com uma intenção um pouco mais dominadora. Tá. Posso pôr a mão só pra ver se falta água? Acho que falta. Não. Não? Não, falta, ó. Falta força. Tá. Tá? Tá. Isso. Aí. A minha ficou muito mais assim porque eu coloquei água e eu tinha menos farinha. Então eu vou precisar colocar mais farinha, você não. Você precisa amassar. Mas é legal as pessoas verem essas coisas aqui. E é muito mais... é meio chato você ter que acrescentar farinha na massa. Então é melhor ir colocando água aos poucos e não toda junta como eu coloquei. Você entende? E aí ver se a massa pede mais água. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Eu vou deixar a minha de lado rapidinho. E me salvar. Vamos focar aqui. E nessa, só para mostrar uma coisa que é importante, pouco importante, que é o gesto. Tá. Porque você tá, por exemplo, você foca um pouquinho aqui e você esquece dessa, né? E aí vai ter texturas diferentes dentro do pão. Então, você quer tentar tomar a massa ao mesmo tempo, toda. Então, começa de baixo. Essa minha receita é uma receita de tigela, para não sujar tudo. Mas, também, você pode colocar na bancada e amassar. Eu gosto de colocar um pano embaixo e ir amassando aqui dentro, porque me dá muita preguiça lavar a bancada. E a massa gruda, sabe? Então, o que você quer é ir formando, meio que tentar tomar a massa com a mão, ela é por inteiro. Baixo para cima, vai girando, gira. A mão é isso mesmo, fica assim, fica um grude, tá tudo certo. Pode abri-la um pouco, que agora é nesse momento que a gente quer desenvolver o glúten. O glúten seria o concreto armado do pão, é a estrutura que permite que ele cresça. Então o gás carbônico vai empurrar uma estrutura sólida. Se ele não tem glúten, o gás carbônico empurra e volta. E aí o pão... Tá. E o glúten, ele só existe quando você movimenta a farinha. Ele se
ele acorda na movimentação. Você pode fazer assim também. Pegar tudo e jogar tudo. Pegar tudo e jogar tudo. Então, eu vou lavar minha mão e já volto. Se você quiser também lavar a mão antes de amassar, pode. Você que sabe. Não. Aí você vai ficar mais ou menos 5 minutos fazendo isso. Se cansa, pode parar um pouquinho. Levanta a massa inteira, tira ela inteira. Tira inteira. Levanta e joga. Joga de mais alto, vai. Aí. Isso! Eu acho que se você faz o pão, você pode comer o pão inteiro. Total! Pelo Mas você exercício. sabe, Michael Pollan fala isso. Michael Pollan fala que quando a gente tem que fazer os doces, quando a gente faz um bolo, quando a gente faz as cookies, quando a gente tem que comprar os ingredientes, fazer a massa, fazer o banho de chocolate, rechear o bolo, o valor que a gente dá ao bolo, a quantidade que a gente come, porque geralmente faz para dividir com outros, nunca faz para só a gente. E a atenção que a gente coloca em fazer é muito diferente do que ir em qualquer supermercado e encher o carrinho de doce. Porque você não tem a consciência nem do que você fez, nem dos ingredientes que você colocou, e nem o esforço físico está envolvido nisso. Perdemos a total conexão com a comida porque não envolvemos o corpo nela. Para quem assistiu o episódio passado, o livro que eu falei, que depois eu não falei, chama Citópia, é de uma escritora que chama Caroline Steen. Não tem tradução ao português, mas é uma das melhores coisas que eu já li na vida. É fabuloso. Eu tô relendo agora, pra gente falar disso depois. Tá. Aí eu vou tirar um que eu coloquei no forno. Então, enquanto você termina os teus 3 minutos, a Bárbara vai filmar ele saindo, tá? Tá vendo? Isso é um erro, mas isso é mais culpa do fermento do que minha. Que o que a gente estava falando dos pães serem muito temperamentais, que tem a ver com os fermentos, sobretudo esses fermentos secos. Temos um pão que tem crosta, tem cheiro. Aqui tem crosta aqui, então ele vai ter crosta, ele vai ter crocância. Vamos deixar uma coisa que a gente não faz. Quem é esse Pokémon? É o Chikorita! Uma coisa que a gente não faz é cortar o pão assim que saiu do forno, tá? Porque senão isso, não sai a palavra agora. Ele amassa, não? Empelota, isso? Não, ele Junta assim? não é legal. Murcha. Não é legal. Não murcha. Murchar não murcha. Se você tiver algo assim, é legal para esfriar, porque aí o ar circula por baixo. Ou uma grelha de fogão também, né? Pode ser. Aí, você amassou por 5 minutos e agora simplesmente você vai deixá-lo descansar coberto em um lugar que não tenha correntes de ar muito forte, que não tenha ninguém batendo a porta, que não tenha muito movimento, por 45 minutos. Tá bom? Aí você pode colocar um paninho, que pode ser esse, ou esse aqui que tá mais usado, digamos. Levamos para lá, 45 minutos para descansar em temperatura ambiente. Aí você lava a mão, tudo. Então deixamos descansar 45 minutos em um lugar que não tenha muita circulação de ar. Isso porque esses fermentos, eles são bem resistentes, mas se a gente estiver trabalhando com fermento fresco ou fermento natural, eles são mais frágeis. Então eles não vão gostar nem de muita mudança de temperatura, nem de corrente de ar, nem de que alguém passe e fique batendo por perto. Entendi. Porque ele está juntando gás carbônico, ele está juntando ar dentro, né? Que é a consequência da farinha se alimentar, do fermento se alimentar dos açúcares da farinha. Por isso que vai crescendo, formando essas bolhas. Então, se a gente bate nele, vem um ar muito forte, um calor muito forte, um frio muito extremo, fecha. E pra quem é ansioso, sabe aquelas pessoas que querem ficar olhando toda hora?
Olhar de levinho. Não recomendo. Mas eu sou ansiosa e um dos motivos pelos quais eu me apaixonei tanto pela cozinha é porque como você faz muita coisa ao mesmo tempo, enquanto isso está crescendo, você tem que fazer umas outras tantas, né? Então sempre só bota um timer, Deixa lá. 45 minutos mais ou menos, de meia hora a 1 hora, vai, ele não é tão assim. Aí, essa massa, ela tá mais hidratada do que você fez, porque eu faço as massas mais hidratadas e eu coloquei menos água na tua, mas vai dar certo, não tem erro. Tá bom. Os meus pães vão ficar mais assim, que eu gosto, vão perder a forma. Esse que você fez, muito provavelmente vai ficar mais redondinho, tá? Quando passaram os 45 minutos, você vai molhar, como esse pão tá muito hidratado, o único jeito que você tem de a tua mão não grudar é trabalhar com ela molhada. Então molha com água, bem molhada, não se preocupe. E aí a gente vai tirar esse gás carbônico e pedir para ela fermentar de novo. Então a gente vai, todo o trabalho que ela fez a gente estraga e pede para ela, vai mais uma vez, gata, porque aí ela cria uma estrutura de glúten mais poderosa, entendeu? Ela tem que fazer de novo o que ela já fez. Esse primeiro é meio preguiçoso, esse segundo é mais forte, então você desgasifica e forma uma bolinha de novo para descansar. Como? Enfia a mão para baixo e faz uma dobra. Gira a tigela. Enfia a mão para baixo, dobra nela mesma. Enfia a mão para baixo, dobra nela mesma. Entendeu? Sem medo nenhum. Isso, aí. Exato. É isso. Bem exato. Perfeito. Maravilhoso. Você sempre fez pão. Aí. Só te tenta desgrudar tudo. Isso. Se você sentir que a tua mão tem que estar mais molhada, você molha mais. Tá vendo como ela já tá muito mais resistente, porque ela tem uma estrutura de gás dentro. Sim, e dá pra sentir o gás ainda. Dá pra sentir as bolinhas. Só umas 10, 15, 20 voltas. Cobre e vamos deixar mais meia hora. Aí agora vamos cobrir. Na hora que a gente cobre e deixa essa meia hora, já aproveita para pré-aquecer o forno, no máximo do teu forno, ou 250 graus. E aí, vamos escolher para assar o pão, sempre uma assadeira que de preferência não tenha bordas muito altas. Por exemplo, isso aqui não é legal, porque o calor ele não consegue circular e ele não vai dourar e assar o pão de uma forma equilibrada, né? De uma forma... Entendi. Tudo por igual. Então, de preferência, algo mais baixo. E se não tiver, na pior das hipóteses, pegar uma assadeira maior, bem maior, para que tenha espaço entre o pão e a borda, por mais que tenha paredes altas, entendeu? Tem que colocar um pouco de óleo na base, só se for ultra mega antiaderente, mas não é o caso. O forno está pré-aquecido a 250, sim, queremos que ele esteja bem quente. O máximo. E aí... Na hora que a gente manipula o pão, vai perder um pouco, né, do gás que juntou. Então, com as mãos bem molhadas, você quer fazer? O que eu faço? Quero que você faça. Você tem certeza? Tenho. Por quê? Porque você vai fazer certinho, para as pessoas aprenderem. Não é. Com as mãos úmidas, vamos tentar tirar a massa daqui. Tá vendo como cai tudo? Sim. Tá. Aí. Ó, tá vendo? Eu vou... meio que colocando as dobras para baixo. Entendi. Tá vendo? E deixando a parte de cima mais lisinha, assim, descolando da tigela. Sim. Sempre tem que molhar a mão, que não vai grudar tudo. Ok? Não se preocupe com excesso de água, não é ruim não. Tá bom. E mais ou menos quando eu sinto que eu consigo. Aqui. Jogou o baby. O baby. Beleza? Coloquei. Aí eu tenho um saco plástico que de preferência você guarda, né? Pra não poluirmos mais do que já tá. Que eu abri de um lado só, que aí faz uma pontinha, então ele não encosta no pão. Uma cabaninha. Uma cabaninha. E vamos deixar uns 15 minutos antes de ir pro forno. Então, certeza que o forno tá 250, uns 15 minutos e aí, forno. Tá bom. Tranquilo? Entendemos? Tá. Beleza. Já que estamos, vamos fazer um bonus track. Um bonus track? A massa que eu fiz, que ficou mais líquida, sabe? Ela dá pão também, mas ela vai dar um pão mais achatadinho. Mas a gente pode fazer focaccia
Então aí sim, eu sei que o azeite tá caro, mas a focaccia tá. Aí sim, uma assadeira serve. Tá vendo como essa massa ela tá? Bem molhada. Bem molhada. Coloco aqui. Bem com as mãos molhadas. Abrimos assim. Então essa é depois dos primeiros 45 minutos, certo? Certo. Então passei pra cá. E aí eu vou deixar mais uns 20 minutos também antes de assar. Tá bem, dá pra fazer as duas juntas. Tá bom. Passaram-se mais ou menos 15, 20 minutos. Aqui tem que tomar cuidado de não deixar muito mais do que isso para não passar de ponto de crescer, sabe? Porque a gente já pediu para essa massa 2 vezes crescer, né? Se agora a gente pede mais uma, é muita coisa. Vamos fazer um corte, o melhor é essa ferramenta pré-histórica aqui, que é a melhor, que serve para cortar pão, porque as facas geralmente não tem tanto fio para cortar, né? Então você pode cortar no meio, né? Os que eu fazia no Los Negros, a gente cortava aqui assim, no meio, mais ou menos um meio centímetro para abrir uma aba. Isso ajuda a cozinhar melhor, além de esteticamente ficar bem bonito. E aí eu gosto de polvilhar farinha para que tenha essa crostinha. O forno tá a 250 graus e ele vai entrar a 250 graus e vai ficar 10 minutos a 250 e depois de 10 minutos vai ficar mais 30 a 200. Tem um detalhe, se você quiser, que ajuda, que fica bom, que é jogar um pouco de água. Então eu tenho uma assadeira embaixo, tá vendo? Aí eu jogo um pouco de água na assadeira. Então vou criar um vapor no forno, ajuda na crosta, na cor e no brilho do pão. Nossa cozinha, pão com Natália Silva, take 4, último na sua cozinha. Gente, não façam isso comigo. Queimei o dedo. Melhor coisa quando você queima é botar na água com gelo, tá? Então, é isso. Até a próxima, que vai ser logo, porque eu sinto muita saudade de ensinar vocês a cozinhar e de eu também aprender a fazer isso que eu tô fazendo, que é comunicar coisas de cozinha. Você aprendeu mais ou menos a fazer um pão fácil? Eu aprendi. O que você gostou? O que eu gostei mais? De fazer quando ele já tava com cara de massa. Com cara de pão, E jogar né? o pão também, né? A massa, assim. É gostoso. Você acha que agora vai fazer alguns em Vou, casa? lógico. Então, eu não gosto de despedidas, então isso aqui é até logo. Logo mais a gente se vê. Muito obrigada por esses quase 5 anos. Leide, vem cá dar tchau pra galera. Bárbara, vem cá dar tchau pra galera. Vem com a câmera tudo. Vem cá. Obrigada, Lili. Obrigada por esse tempo todo aqui. Muito obrigada. Até mais. A gente se vê logo mais. Estaremos de volta. Ó, estamos buscando uma cozinha estúdio, tá? Se você tiver algum contato, me liga. Oh, timer. Beijo. Amo vocês do fundo do meu coração muito. Obrigada por tudo, tá? Até. Tchau. Valeu. Tá bom? Nossa, tá bom pra caramba. Ai, me lembra muito a minha infância. Por quê? Tá vendo? Tudo pode acontecer. Tem cozinhado do teu lado. Yes!